Então, quando um presidente viaja, sabe, um país viaja ao Brasil, às vezes mente, às vezes diz, está acontecendo e não está acontecendo. É o que eu digo da seca no Nordeste. Então, é essa coisa, dizer que não tem dinheiro para a educação, dizer que não tem dinheiro para a saúde, eu acho que é isso que nós temos que explorar. Agora, vamos explicar, por exemplo, os panelaços que aconteceram para tirar Dilma do poder. Porque a Dilma era cretina, maldosa, mentirosa, safada. O problema é que nós temos complexo de vira-lata e não nos damos importância. Eles só deram azar de mexer comigo. As pessoas sabiam que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, que eu era o chefe, que eu era importante. Eles foram na minha casa, invadiram a minha casa, revistaram a minha casa, tiraram tampa do fogão, abriram televisão, levantaram o colchão da minha casa, encontraram 20 bilhões de reais. E eu estava no meu lugar quietinho. Então eu sou um cara, e aí eu vou te dizer uma coisa, se eu votar a presidência, pode esperar que eu vou inventar uma quantidade enorme de mentira, como se fosse uma coisa aceita, aquela pessoa aceita que para se colocar na água dá um suco de limão. Tenham todos um bom dia. Senhor, a todos os cristãos e amigos que estão me assistindo por esse vídeo, eu gostaria de começar fazendo um agradecimento aqui. Eu quero agradecer aos pastores, aos padres, parte dos padres, dos bispos, pastores pentecostais, neopentecostais, conservadores, e também aqueles que não são do meio cristão, mas que são conservadores, que têm tentado defender o nosso Brasil dessa coisa chamada comunismo, que vem tomando conta da América Latina, já se infiltrou nos Estados Unidos da América e que tem por finalidade destruir os pilares, os princípios que formam o Ocidente, que se trata da família nuclear, homem e mulher que podem gerar filhos, trata-se da questão da pró-vida, do não aborto, trata-se de uma educação técnica nas escolas e não moral como ideologia de gênero, trata do direito ao culto, trata-se da razão, de pensar com a razão, com a lógica que nós herdamos do grego, trata-se do direito romano, que toda pessoa tem o direito de ampla defesa. Então nós vivemos em uma democracia que, nesse atual momento que eu estou gravando esse vídeo, no ano de 2022, prestes no dia 15, estamos na metade da corrida eleitoral, onde um candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, representa o comunismo e toda a destruição dos valores do Ocidente. Vai concorrer contra Jair Bolsonaro, que eu sei que não é perfeito, eu sei que não é Messias, só tem Messias no nome, mas não é Jesus Cristo, é cheio de defeito, mas que tem uma proposta de nos garantir os princípios conservadores que são extraídos da própria palavra de Deus. Então, para você que teve coragem, porque nós estamos vivendo num mundo em que parece que as pessoas estão perdendo a coragem de falar o que pensam, estão perdendo a coragem de falar a verdade e estão ficando isentos, sabe? Eu não posso falar porque eu vou desagradar o meu vizinho, eu não posso falar porque eu vou desagradar o meu irmão. E aí Jesus, quando fala do evangelho, ele fala assim, quando se trata do evangelho, aí eu sei que tem muitos que gostam de falar, o evangelho não é um conjunto de coisas, mas o evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Sim, é o próprio Jesus Cristo que diz que ele veio não para trazer a paz, mas sim para trazer a espada, porque uma vez que você se compromete com ele, com a pessoa de Cristo Jesus, você que se compromete com valores dos céus, com valores do Espírito Santo, com os valores que ele trouxe do Pai aqui para a terra. Então, ao se comprometer com esses valores, ele diz que você não vai ter paz, muitas vezes você vai ter espada. Muitas vezes vai ter divisão.
Muitas vezes você vai ser perseguido, vai ser levado a tribunais por discordar de uma porção de coisas que existem neste sistema aqui. Então não adianta a gente adotar um discurso isentista, dizendo, ai, Deus é quem comanda no alto e sublime trono. É claro que ele comanda todas as coisas, mas ele nos deixou avisado do que aconteceríamos com nós enquanto fazendo a missão aqui na Terra até que ele volte. Então é nesse sentido que eu quero agradecer aqueles que têm se posicionado e quero demonstrar um pouco da minha indignação, né? No sentido de líderes cristãos que não tomam posição e usam um monte de artifícios bíblicos, né? Versículos bíblicos tirados fora de contexto, né? Mas fazem apelos emocionais, gatilhos mentais, né? Como os próprios pastores que hoje usam dessas técnicas me ensinaram na época de faculdade que não se deveria fazer isso, mas hoje eles usam, vão pelas vias emocionais. Quando me ensinavam teologia, dizia que nós deveríamos ir pela palavra, pela razão, texto dentro do contexto. Hoje diz que a teologia não é tudo, que a gente deve discernir pelo Espírito, como que se a Bíblia não fosse autoritativa, como se o meu sentimento em relação ao que está escrito na Bíblia fosse maior do que a própria interpretação racional do texto bíblico. Então hoje eles estão apelando para isso, então eu fico indignado. Por quê? Aceitei a Cristo e eu ensino para os meus filhos. Filho, você não pode matar, você não pode roubar, você tem que saber votar. Eu ensino os princípios morais, os padrões morais para os meus filhos. E aí, na minha casa é muito claro, a minha filha de 12 anos, você pergunta para ela, em quem deveríamos votar? Ela sabe que é no Bolsonaro. Ela sabe que o Lula é um corrupto, ela sabe que o Lula é um ladrão, ela sabe o que é um abortista, que o Lula é um abortista, ela sabe o que é ideologia de gênero ensinada na escola, ela está enfrentando diversas dificuldades na escola, pessoas que confrontam ela, e ela tem coragem de se posicionar com 12 anos na escola e enfrentar professores e professoras que tentam fazer a cabeça dela. E o menino de 9 anos, igualmente, você pode vir aqui e perguntar para o meu filho, em quem o ser humano honesto, o cristão, deve votar, e ele vai te falar no Bolsonaro. Eu não sei qual é a dificuldade de você ensinar para um filho. Filho, não rouba, filho, não mata, filho, não faz isso. E ele perceber que de um lado existe a corrupção e de outro lado existe uma proposta de honestidade. Deus nos deu esse raciocínio. Indignação porque outro dia eu fui numa igreja e um pastor do mais alto calibre da minha denominação, ele falou que nós devemos nos apegar a Jesus Cristo. Isso meus filhos sabem plenamente. Mas que não devemos, quis dizer, tomar partido entre o primeiro e o segundo colocado da pesquisa, que era o primeiro turno, né? Que é Lula e Bolsonaro, né? E aí eles ficam confusos, né? Pai, mas nós como cristãos, na cabeça dele todo cristão deveria ter lado, e o lado da honestidade. E como que eu chego em casa e explico? Meu filho, é a opinião dele, é a ideia dele, mas não é ele o grande influenciador da igreja, não é ele que te ensinou, não é ele que foi seu professor. Pois é, mas vamos continuar aqui no caminho de Cristo. Aí eu tenho que fazer o apelo a Cristo, né? Vamos continuar seguindo a Cristo, deixa os homens de lado, os homens se corrompem, e se corrompem em púlpitos e usando a Bíblia. E aí me mandam um monte de vídeos aí, mandando eu falar. Disseram assim, ó, que o cristão, o pastor, o líder precisa ser isento. A minha resposta para o pastor isentão, para o líder isentão, é de que ele não serve para nada. Porque Jesus diz que nós, como cristãos, nascemos para ser, ou fomos chamados para ser, luz do mundo e sal da terra. Ninguém vai acender uma lâmpada para ela ser isenta e colocá-la debaixo da cama, porque ela não vai iluminar nada, ela não vai fazer diferença nenhuma. E o sal
Se ele se tornar insípido, ou seja, sem a propriedade de salgar, de preservar, porque naquela época o contexto era este, o sal era para salgar a carne, para que não se perdesse a carne, haja visto que não tinha geladeira. Outro dia eu vi um mensageiro de alto calibre dizendo, olha, eu descobri que na verdade o sal não é um tempero, é um realçador de sabor. Então, essa ideia que a gente tinha do sal para preservar, não é bem assim. Aqui o evangelho, o homem de Deus, ele dá mais sabor à sociedade. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia, mas eu peço para você que acha que o sal não é um tempero, que estudou nutrição, joga 1 quilo de sal no arroz e veja se o arroz fica com mais gosto de arroz, se ele realça o sabor. É claro que não. Nós conhecemos o contexto da palavra sal, de onde vem salário, que os romanos recebiam, porque tinham que matar um animal, e então sal tinha que ser colocado bastante, porque ele tinha a propriedade de não deixar estragar. É para isso que o cristão foi chamado, para iluminar e não deixar estragar. E aí Jesus vai dizer, se o sal se tornar insípido, sem essas propriedades, se o sal se tornar neutro, se o crente se tornar isentão, Jesus vai dizer, para mais nada serve a não ser para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens, que era o que eles faziam na época. Jogavam aquele sal insípido que não prestava na estrada, porque pelo menos não nascia mato ali. Conforme eles iam pisando o sal, apesar de ter perdido toda a propriedade, ainda não deixava o mato crescer, né? Então era pisado pelos homens, né? Então o crente, o pastor que acha que precisa ser isento, ele não serve para nada. Ele está no lugar errado. Se ele ocupa um lugar de liderança, ele deveria rever os seus conceitos. Mas por que líderes se tornam isentos? Geralmente o líder político se torna isento porque ele não quer desagradar ninguém. Imagina que você é líder de uma denominação. Você sabe que 30% daquela denominação, mesmo aprendendo o evangelho, tem uma propensão a votar no PT, no Luiz Inácio Lula da Silva, não importa o que você fale. E se você falar a verdade, olha, cristão não vota nele por conta daquele princípio que ele contraria, logo você desagrada 30% das pessoas. E você, como líder cristão, porém também político, está fazendo politicagem dentro da igreja, porque você não quer desagradar uma pessoa que está errada, porque ela se converterá em voto para você. Então, você não está sendo isento por conta da cruz de Cristo. Você está preocupado simplesmente em ganhar uma próxima eleição e ficar durante 8 anos, depois troca de cadeira, fica mais 8, depois troca, fica 20 anos no poder. Então é por isso que você se torna isento. Mas no púlpito é bonito falar, que a cruz de Cristo não nos permite tomar lado, né? Que a igreja de Cristo, ela não é curral eleitoral, não é curral do mundo. Né? A gente não vai, por conta de o cara prometer uma construção, construir uma igreja em troca dos nossos votos, não. Mas muitas vezes a igreja se torna curral eleitoral dos líderes da própria denominação, que vão trabalhando ali aqueles votos, né? E não querem desagradar a ninguém porque querem se perpetuar no poder. Eu te desafio, o líder cristão, político cristão, a não se reeleger. Você diz que Deus é soberano, que a gente não precisa escolher um lado para votar. A você colocar uma proposta, eu vou colocar o meu nome e o nome de quem quer concorrer comigo dentro de uma caixinha, a gente vai chacoalhar, a gente vai orar e a gente vai tirar. E o nome que foi escolhido, aquele é o nome que Deus escolheu. Não foi assim que Judas foi substituído? Ah, não, mas ali é porque o pessoal ainda tinha algum costume pagão do Antigo Testamento. Na verdade, Deus já tinha escolhido outra pessoa, que era o apóstolo Paulo. A igreja havia se equivocado. Pô, você está falando contra a Bíblia. Então você está falando para mim que a Bíblia tem erros?
A Bíblia fala muitas coisas que você vai chamar de cultural. Ah, mas era uma cultura da época. Então a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia não é a palavra de Deus? Você precisa escolher o caminho que você quer andar. E muitas vezes a igreja não cresce porque, em vez do vento do Espírito, né, como diz o hino, sopra em nós, Espírito, né, a gente fica deixando o vento da hipocrisia soprar sobre as nossas vidas, né? E aí a gente fica isento, não toma partido, a fim de fazer a mesma coisa que os políticos fazem, ganhar na próxima eleição. Aí você vai vir pedir voto, né, daqui uns anos. E veja bem como que é as coisas, né? Nosso reino não é daqui, é lá dos céus. A gente não tem que se envolver com política aqui da terra. Mas na denominação a qual eu faço parte, meu nome é Daniel, né, presbítero da Igreja Adventista da Promessa, o pastor era eleito de 4 em 4 anos. Segundo o que acontecia dentro da normativa brasileira. Quando o Fernando Henrique Cardoso conseguiu criar o dispositivo de reeleição, podendo ficar agora o presidente até por 2 mandatos, a igreja imediatamente pegou esse dispositivo e logo o pastor já se reelegeu. Então eu falo, a gente não é do mundo, a gente não se envolve com política, a nossa glória é lá dos céus. Mas então, pastor, não se reeleja por 8 anos, porque isso aqui é um sistema totalmente humano. Isso aqui é algo humano. Igreja, a gente precisa ser pessoas sérias. Sabe, quando eu fazia FATAP, alguns falavam que eu tinha chuteirinha alta. E uma vez um pastor, ele me disse assim, a gente precisa tirar essa composição que está aí. Porque eles não aceitam as pessoas que sabem mais do que eles. Se você sabe um pouco mais do que um líder, ele fica com raiva de você, ele fica com ódio de você. Ele dizia assim, os líderes odeiam o conhecimento. Hoje eles se tornaram líderes. E se você souber um pinguinho a mais do que eles também passam a te odiar. Eles te demitem do ministério. Teve talvez o presidente mais popular da Igreja da Promessa. Ele, um dia dando aula na Promessa, ele falou, a igreja é o lugar mais político que existe. A gente ficou observando assim, se alguém começa a se destacar e está chegando perto das eleições da igreja, vai que ele queira concorrer e ganhe. Aí ele diz, acontecem, né? A gente não vamos colocar a pessoa no meio, tá contando. Acontecem telefonemas na calada da noite para pastores de igreja grande, dizendo, você está proibido de convidar fulano para pregar na sua igreja. Diz, você nunca pregará naquela igreja grande, para que o seu nome não se destaque. Ele diz, e você nunca ficará sabendo dessa ligação que houve na noite. Ele diz, e quando a pessoa está muito próxima, muito famosa, o que a gente faz? A gente tira ela de perto, fala que a gente tem que fazer um remanejamento de campo e manda ela lá para um lugar longe, né? Aqui a minha igreja centralizada em São Paulo, então manda lá para o Nordeste para tirar ela de centro, para tirar ela da evidência. E ele diz o seguinte, eu estou falando com vocês como professor de teologia, mas ele também ocupava um cargo de político na igreja. Ele falou, mas se amanhã você for lá no escritório e disser que eu falei isso, lá eu não sou professor. Lá eu vou negar tudo e você vai ser punido por desacato. Algo mais ou menos assim. Então veja bem, que a igreja é toda política. É toda política. Eu já fui trancado dentro de portas de escritórios políticos e tentei citar a Bíblia, deram risada da minha cara dizendo, aqui é uma empresa, meu amigo. Amigão, que não tem esse papo de Bíblia não, você está muito inocente. Eu era inocente por tentar citar a Bíblia para a igreja, e a igreja hoje caminha assim, é extremamente politiqueira, porque não faz uma boa política,
se diz isenta da política do mundo, mas daqui para dentro você vai ver pessoas querendo se reeleger daqui 4 anos. E não é todo mundo que pode se eleger na Igreja da Promessa. Mas vamos caminhar para não ficar grande. Aí dizem assim, a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. É claro, no contexto que eles estavam vivendo, que Pedro escreve, não era democracia. A democracia grega já havia caído, havia o Império Romano. Você não tinha direito de votar. A única coisa que você podia fazer é orar pela paz. Mas mesmo orando, às vezes as pessoas eram jogadas para ser comida por leões, para ser queimadas em fogueira. E o evangelho crescia, porque eles estavam orando, mas eles não tinham como votar de maneira correta. Não havia possibilidade de voto. E a antiga democracia da Grécia também não tinha os eleitos, né? Só pode se candidatar fulano ou ciclano para passar por uma comissão para ver se ele vai poder se eleger ou não. Não, na antiga Grécia eu tirava na pedrinha. Quem pegou a pedrinha ali, se você fosse um ateniense, dono de terra, homem, tal, colocava seu nome num saquinho e tirava. Se caísse você, era você que ia presidir aquilo ali. Era na sorte mesmo, igual na Bíblia, né? Orando, pedindo pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo confirmar a quem enviar. Não tinha nada de voto. Mas a nossa igreja pega tudo que é do mundo, toda a configuração eleitoral do mundo, aplica dentro da nossa igreja, depois diz, não podemos nos envolver com política, porque Cristo é que é o grande dominador do mundo. Então por que você está dominando a igreja? Deixa Cristo reinar na igreja. Você pode me falar, mas ele reina. Não, mas reina debaixo da sua administração, debaixo de contrato, de demissões, de contratações que a gente faz. E o engraçado é que esse povo que defende essas coisas estão copiando tanto o mundo, que agora eles se assentam em poltronas, colocam pessoas para entrevistá-los, né? Fazem entrevistas com aquelas perguntinhas, sabe? Que todo mundo já sabe. Pergunta pré-pronta, você vai me perguntar isso, eu vou responder isso, e você não vai me contestar, você simplesmente vai sorrir como se eu tivesse falado a coisa mais inteligente do mundo. Isso eu assisto no Flow Podcast, a Deriva Podcast. Aí depois, esses programas ficam muito altos, eles começaram a inventar o tal de cortes do Flow, cortes do A Deriva. Aí eu tô assistindo lá na internet, alguma coisa política, de repente eu vejo cortes da promessa, um corte de uma pregação de alguém que ocupa um cargo político dentro da nossa igreja, dizendo que nós não podemos tomar partido de nenhum lado político. E ele está copiando tudo do mundo, até o podcast, até o corte. Tudo é copiado do mundo, sentado numa poltrona, fazendo entrevistinha, sem entregar um folheto, sem evangelizar, sem nada, só administrando e ganhando os mais altos salários da igreja. E aí a Bíblia, eu penso que Jesus é contra isso. Tá? Eu penso sinceramente que Jesus é contra, porque em João 10 ele vai dar a característica do bom pastor. O bom pastor é aquele que quando enxerga o lobo, ele entra na frente e dá a vida pelas ovelhas. Mas ele diz que o mercenário é que